Já temos quórum, podemos começar a nossa reunião, a quinta reunião ordinária da congregação em 2015. Vou começar aqui o expediente. Eu acho que não temos ata hoje para aprovar, vou começar o expediente com alguns informes. Na verdade, são poucos informes. Um informe diz respeito à contratação de professores. O IMEC está conseguindo finalmente chegar perto da cota de professores do Instituto, que são 113 professores na ativa. A gente vem fazendo muitos concursos aí em todos os departamentos, um esforço grande dos 3 departamentos do IMEC. Nós ainda temos 8 vagas que não tiveram nem a área indicada. São 3 do DM, 3 do DE, 1 do DMA e 2 do DMA, perdão. E aí nós temos que fazer um certo esforço para indicar isso, porque, sendo bem sincero para vocês e cortando isso da nossa ata, apesar de estar sendo filmado, ninguém sabe o dia de amanhã, né? Então, nunca é bom termos vagas sobrando. Ninguém corta vaga preenchida, mas vaga que está vazia, corta-se, né? Não estou querendo dizer que há uma predisposição para cortar, mas existe sempre algum risco. Nós também estamos fazendo um esforço grande para preencher os cargos disponíveis para MS6. Agora, todas as vagas para MS6 já estão designadas, salvo as novas que serão discutidas numa futura, as que foram concedidas nesse ano, que serão discutidas numa futura congregação. Então, esse esforço que eu vejo os departamentos fazerem tem sido grande, e o problema que isso tem nos trazido, que é um problema bom, é que vai começar a faltar sala, obviamente. Então, nós vamos ter que negociar. Para as contratações que se darão num futuro muito breve, nós já temos uma solução em vista. Então, não há nenhum problema urgente para resolver. Mas, se essas outras 8 vagas que aguardam indicação diária forem postas em concurso, aí nós teremos 8 problemas para resolver. Fala, Paulo. Só não sei se... Eu tenho mais ou menos já conversado sobre isso, mas no DMA, as 2 vagas que nós temos, as áreas já estão definidas. Os concursos não podem ser abertos porque há editais válidos ainda. Então, uma delas é na área de física matemática, geofísica computacional e problemas inversos, que vai poder ser aberta a partir de meados de novembro desse ano. A outra vai ser um concurso na área geral, e essa vai demorar um pouco a poder ser aberto o concurso, porque a gente justamente está homologando o outro concurso na congregação de hoje. Não, está certo. Né? Que, então, as áreas estão definidas, os concursos não estão abertos. Eu acho que você estava falando mais da parte do concurso não está aberto, da área está aberta. Eu quis dizer, formalmente definida, passando na congregação aqui, a indicação da abertura do concurso. Era isso. A oficialização do interesse. Porque a partir do momento em que você oficializa, não importa quanto tempo o concurso tome, esse concurso está absolutamente assegurado. Eu quero esclarecimento. Eu posso já pedir na próxima congregação a oficialização disso sem abrir os concursos? Porque eu não posso abrir os concursos, esse é o problema. Pois é, então, eu não acho isso, eu acho que isso é um assunto delicado. Podemos verificar, não vamos resolver isso já. Não vamos resolver isso agora. Vamos investigar o que pode ser feito. Mas aí a gente conversa com mais calma daqui até o mês que vem. Eu estava, na verdade, elogiando aí o esforço dos departamentos, porque a gente tinha muitas vagas e agora essas vagas estão bastante reduzidas. E a gente vai passar de 100 professores muito em breve, né? Muito em breve. E isso é muito bom. Ok. Um segundo comunicado diz respeito às nossas construções aqui. A gente tem 3 projetos oficiais que envolvem construção. Na verdade, temos mais 4, porque nós estamos fazendo algumas modificações internas aqui no IMEC, que não estão nesses projetos, que são bancadas só com dinheiro do próprio IMEC, não estão nesses projetos conjuntos com a reitoria. Com relação ao laboratório o anexo 2, que é o prédio
laboratórios, de grupos de pesquisa aqui do IMEC. A gente mandou isso para DGA para que ele fizesse a licitação. A DGA submeteu isso à PG. A PG reclamou pelo fato de que constava no pedido de licitação a visita técnica ao local da obra pelos inscritos na licitação. A PG mandou tirar essa condição de visita técnica. Então esse processo voltou à CPO para esse ajuste. O ajuste significa que a CPO tem que fazer um dossiê com um monte de fotos do local e enviar isso de novo para a DGA para, enfim, isso ser posto em licitação. Mas ao menos já passou pela PG e as condições da PG serão atendidas pela CPO. Essas coisas são lentas, mas elas têm algum horizonte não muito distante agora. A gente tem 2 outros projetos que são da reforma dos banheiros e do restaurante. Não sei se vocês repararam, faz parte da pauta. A proposta de troca dos recursos. Vocês se lembram que os recursos para a reforma dos banheiros foram contingenciados e o prédio do restaurante está parado porque até agora nós não temos um laudo da CETESB, está desde fevereiro da CETESB, um pedido para que eles emitam um laudo permitindo o corte de algumas árvores, estabelecendo a compensação que a Unicamp terá que fazer pelo corte das árvores que são nativas. Isso está enrolado desde aquela época. A gente tem certeza que com esse atraso todo, com o fato de que a licitação foi feita há mais de um ano, essa licitação será cancelada, teremos que fazer uma nova licitação, ainda teremos que esperar a CETESB, ainda teremos que satisfazer as condições que a CETESB impuser, ou seja, a gente não tem a menor perspectiva de que isso se resolva em menos de um ano. Na verdade, deve se resolver em mais de um ano. Então, como o dinheiro dos banheiros foi contingenciado, o restaurante não vai ser resolvido no futuro breve, a gente fez um pedido de descontingenciamento do dinheiro dos banheiros e contingenciamento do mesmo montante daquilo que foi destinado ao restaurante. E isso foi, eu conversei com o pessoal da EPLAN e a pró-reitora Tereza da FPU, eles toparam. Mas isso precisa passar aqui na congregação, é um dos itens, só para lembrar vocês. E aí, finalmente, a gente tem alguns projetos aqui dentro do IMEC. Nós temos alguma mudança ali no pátio, nós vamos matar um matinho, uma terra que fica atrás dos banquinhos, logo na entrada do IMEC. Nós vamos nivelar aquilo ali, fazer um piso em ardose para expandir a área do pátio, porque nenhuma planta vai nascer naquele canto nunca, aquilo é muito feio. Nós também temos a intenção de fechar umas salas que ficam entre 115 e 116, 131, 132, o mesmo no segundo e terceiro andares. Enfim, esses projetos estão andando. Então, esses são os projetos de mudança de layout aqui dentro do IMEC e também da construção aqui fora. É só para informar a vocês. Bom, eu já falei demais, eu não sei se mais alguém quer se inscrever no expediente. Eu já. Bom, eu gostaria de tocar no assunto. Diz respeito, o que me motivou é um item da pauta, mas como não estou questionando, não é um questionamento do resultado, do item da aprovação ou não, então eu acho melhor tocar o assunto aqui no expediente. Né? Diz respeito, no caso específico, ao concurso e a questão da prova eliminatória do concurso. Né? Se você não sabe, se tem mais uma certa quantidade de candidatos, você tem que fazer uma prova de caráter eliminatório. Né? Bom, as provas aqui, desde que a gente entra na universidade, todos os processos que a gente tem na universidade, o processo de correção da seleção é uma coisa muito criteriosa, tem muito cuidado. Quer dizer, quando a gente prestou vestibular, as pessoas prestam vestibular, a correção da prova do vestibular é um processo muito cuidadoso, são 2 correções, se a diferença de notas é um tanto tem uma outra, mas o fato é o seguinte, as provas, elas são corrigidas sem qualquer identificação de quem é o candidato. Tá nenhuma, é um código, o candidato sequer pode escrever uma coisa diferente numa caneta azul, num espaço, qualquer coisa que possa eventualmente levar a algum tipo de identificação. Por mais difícil que você possa achar que entre 17 mil candidatos você possa identificar alguém, mas é uma questão que você, da imagem, né, que você passa. Né?
tá? Ninguém vai acreditar que é um vestibular, então é uma questão de imagem. Eu sei aqui, por exemplo, a matemática acho que não faz prova para ingresso na pós-graduação, mas a matemática aplicada faz. E a correção das provas da matemática aplicada também é feita sem qualquer tipo de identificação nas provas. Tem um código, você corrige, depois das provas corrigidas você vai ver pelo código quem que é que teve aquelas notas. Eu participei de alguns concursos em universidades federais, não muitos, mas em todos que eu participei, nas provas escritas, não havia qualquer forma de identificação do candidato na prova. Nenhuma delas. Depois que você corrigia, você ia ver quem que era a prova. Tá? E aí, eu nunca fiquei prestando muita atenção na forma que estão sendo feitos os concursos, mas aí eu fui olhar um especificamente e eu vi que a prova eliminatória, tá, de um concurso que teve aí, havia a identificação explícita do candidato. Então, logo no começo lá, candidato, fulano de tal. Tá? Eu não estou sequer insinuando nunca que a banca vai fazer uma correção, tá? Por causa se ela conhece pessoa A ou B, vai se diferenciar isso, de modo algum. Tá? Mas é aquela velha questão, aquele velho ditado, né? A mulher de César, ela não basta ser honesta, ela tem que parecer ser honesta. Tá? Claro que para a banca não faz diferença nenhuma se ela saber quem é o candidato ou quem não é, ela vai corrigir do mesmo modo. Mas para o candidato, para a imagem que está se passando do processo, eu acho que faz muita diferença. Porque se a gente faz uma correção às cegas para entrar na graduação, a gente faz uma correção às cegas para entrar na pós-graduação, para entrar como professor você não faz, tá? Isso me parece uma coisa que não está correta. Tá? Não é uma questão de a gente pegar, eu penso, de deliberar, de botar em edital que a correção vai ser às cegas, não é isso. Isso é uma questão de procedimento. Tá? E isso que eu queria trazer aqui para a diretoria, tá, nesse sentido, que nos procedimentos adotados para os próximos concursos, que a prova eliminatória seja feita com correção às cegas. Não haja de qualquer forma. Tem várias formas de fazer isso, não preciso falar, claro, como que vai se faria, como procederia isso. Mas que o fato importante é que ela fosse a correção inteiramente feita às cegas, divulgado o resultado e depois divulgado. A nota do candidato 10 foi esse, a nota do 8 foi esse, e assim por diante. Depois você abre os seus envelopes para saber quem é quem. Eu acho que aí para o candidato que está fazendo vai ser importante, para a transparência, para o processo ficar claro. Eu acho que isso é importante. Todos os lugares a gente faz isso. Não vejo por que a gente não deveria fazer isso também, tá, aqui no IMEC. Eu concordo plenamente. Não sei o que os chefes de departamento, que no fundo são as pessoas que promovem os concursos, acham, mas eu concordo plenamente. Não vejo nenhum motivo para que nós não adotemos essa correção às cegas. Desculpa, Alberto. Quer dizer que eu não só concordo, como eu fui recentemente banca de um concurso do Departamento de Estatística, no qual participaram vários candidatos, não me lembro quantos. Teve uma prova eliminatória e a prova foi sem identificação. Eu estou até surpreso pelo que o Jair está dizendo. Eu não me lembro de nenhum concurso aqui. Foi esse último na área geral. Eu não me lembro, estou surpreso. Né? Mas eu concordo que concordo plenamente. Razoável é que uma prova dessa natureza não tem identificação. Ou melhor, desculpa, eu achei que fosse todo. Que tem o mínimo de possibilidade de você identificar o candidato. Eu acho fácil de ver. Mas é que ele visite a prova. Não, Marcelo, é diferente de você identificar. Eu concordo com o Marcelo, com o Jaime. O candidato que vem de fora fazer o concurso aqui e se submete a uma prova dessa eliminatória, eu acho que ele preferia que a prova dele fosse anônima. Eu acho. Não tem nenhuma objeção. Acho que isso é fácil de implantar. Podemos fazer isso a partir do próximo concurso. Realmente, só é pena que a Luciana Governo esteja aqui, porque ela é que administra isso, mas passamos isso para ela. O menino esse dia para a prova da título. Você está no modo sarcástico. Esse é o modo sarcástico. Na época as pessoas estocam vento, né? A Dilma é tão ruim que ela viola a segunda-feira. Vamos lá, Adriano, por favor. Eu acho que essa questão do procedimento tem identificado a critério da banca, na verdade, logo depois que ele já estava com o negócio
logo no começo começou a ser eliminatória, eu fiz até escrevi uma novinha lá, que eu procedimentos para entregar para o presidente da banca, e eu deixei aberto, o cara escolher ser não identificado ou não. O costume de não ser identificado vem da época que não era. Então, essa é uma questão de peso e costume. Dito isso, dado que alguns poucos candidatos estão em prova em inglês, assim, a não identificação de candidatos por completo é absolutamente inviável. Esse é um ponto que essa coisa do sigilo não conste no edital, porque ela tem que ser implementada de uma maneira muito séria. Se ela consta edital e alguém acha que depois que a prova pode ser identificada por qualquer outro tipo de coisa, a pessoa pode entrar com cancelamento, porque ela é para ser não identificada, mas eu conheço a letra desse cara. Esse cara foi meu aluno, esse cara escreve, eu não sou placar não. Foi o que eu falei, não é uma questão digital, é uma questão do procedimento que você adota para fazer aquele procedimento. E vai pedir para, se alguém escrever o nome, vou pedir para eliminar a pessoa. Então quem vai aplicar esse negócio tem que pegar, ela tem que verificar, tem que apagar a identificação se tiver, para a gente não começar a eliminar candidatos porque não prestou atenção e escreveu o nome ali. Tá certo, isso não vai constar no edital, é um procedimento interno, não tem nenhum mal a adotar. Veja, isso não previne nada, porque a banca pode usar todas as outras provas para fazer o que ela bem entender. Mas eu também duvido que a banca haja de má fé. Então isso é só uma segurança extra, um cuidado extra com os candidatos, né? Agora, os efeitos disso, claro, são muito limitados, não é? É totalmente relevante para a banca isso. Ela vai corrigir, não vai corrigir, e com certeza que é outra prova, mas eu acho que é pro candidato que está fazendo. É a imagem que está passando da instituição com relação a isso. A gente faz isso no vestibular, a gente faz isso na pós-graduação. Nenhum de nós aqui, corrigindo prova da pós-graduação, por mais que às vezes eventualmente a gente conheça a letra de alguém, tá? Vai fazer um tipo de correção. A diferença é que na pós-graduação e lá menos na pós-graduação, mas certamente no vestibular, a prova é o único critério de seleção. Aqui não é, né? A pessoa passa pela prova e depois de passar pela prova, se a banca não quiser que o Edinaldo passe, o Edinaldo não passará. E a banca estará olhando para o Edinaldo e ele não passará. Então, o efeito no vestibular é um pouco diferente. Mas eu concordo que para o candidato isso dá uma segurança talvez maior. Então, não vejo mal. E o custo disso é zero. Mas acho que o ponto que o Marcelo levantou tem lá a sua... Quer dizer, a gente tem que tomar cuidado porque a gente também cria expectativa nas pessoas, né? Na hora que você começa a se preocupar com isso, a pessoa pode passar a se dar o direito de contestar em cima disso. Então, acho que esse foi o ponto que o Marcelo tentou levantar. E de fato, uma prova que tem 5 pessoas, que é o normal, né? Sendo que 3 são da casa e foram alunos de pessoas que estão na banca e tal, há uma limitação muito forte, real, sobre isso. A gente tem que tomar um pouco cuidado com a expectativa que a gente cria. Isso é uma coisa muito leve. Eu acho que tem que discutir concurso a concurso esse negócio, que aquele exemplo que eu falei, se você tem apenas um candidato estrangeiro e vê esse procedimento sendo feito, automaticamente ele sabe que eu sou um único identificado. Exatamente. Então eu estou prejudicado por concurso. Então acho que isso tem que ser concurso a concurso conversado entre a direção, a chefia e a banca, porque em alguns casos anular o procedimento é pior. Bom, vamos pensar sobre isso. Jaime, como isso está aqui no expediente, vamos pensar sobre isso. Eu acho que esse procedimento, em linhas gerais, não é ruim. Eu acho que a gente não precisa dizer aos candidatos que a gente está fazendo isso para que eles tenham essa expectativa de que o negócio é 100%, que o concurso é 100% inidentificável, porque de fato não é. Agora, eu lembro também que se tem um candidato, 2, 3, 4, 5, provavelmente a prova não precisa ser realizada. Com 5 a gente consegue fazer o concurso sem a prova eliminatória. A prova é eliminatória. Tá bom, a partir de 4. Que a única prova que pode ser não identificada é a escrita. Não, é escrita, é só escrita.
Então, Sim, era eliminatória. Eu vejo esse é um procedimento adotado em toda a Universidade Federal, eu acredito. mas toda a Universidade Federal também adotar o procedimento que a prova de título é uma tabelinha burocrática. Tá certo? Isso é outra coisa. Isso aqui não é o argumento. Não dá Esse é o prova, argumento. logo, mas não é prova eliminatória. Bom, voltando a discutir isso aqui com calma, mas em princípio não há nenhuma dificuldade em adotar esse procedimento. A gente, como isso ainda está como chama? No expediente, e como a gente ainda tem algum tempo até o próximo concurso, acho que a gente consegue sentar e discutir isso num CI e acertar alguma coisa, e a gente volta a informar aqui na congregação uma decisão a esse respeito para os concursos que estão, pelo menos para os concursos que estão sendo abertos agora, né? Ou serão realizados no futuro breve. Tá bom, Jair? A gente volta a conversar com calma sobre isso. Eu não tenho nenhuma oposição, mas como a gente ainda está no expediente e há um debate, eu preferia tirar isso aqui da pauta de hoje e voltar. Eu só falei do professor expediente porque não vejo uma questão de deliberação, mas é uma coisa de procedimento que quem toca o concurso, que no caso é a diretoria, deveria adotar. Não é uma questão de deliberação, eu acredito, de congregação, é procedimento para tocar uma coisa. Mais alguém quer se manifestar no expediente? Podemos passar para a ordem do dia? Bom, a mesa destaca os itens 2.14, sugestão para a composição da comissão julgadora do concurso público para provimento de um cargo de professor doutor na área de matemática e aplicações do DM, e a mesa também destaca o item 7, composição da comissão eleitoral para a eleição de 2 representantes. Desculpa, temos que destacar também o item 4, né? O item 4 que é a escolha de 2 novos membros da CA. Então a mesa destaca o 2.14, o 4 e o 7. Alguém gostaria de destacar? 2.15. Então 2.14, 2.15, 4 e 7. Mais algum? 3.6. 3.6. 6? Não tem 6. 3.6 não tem na pauta. Você lembra qual é o assunto? Você pegou a pauta errada. Não é o 6, então, que é o resultado da eleição? É o 6, né? Tá bom. Porque tinha 3, É o 6. Então, temos mais alguém que destacar? Então, vou pôr em votação todos os itens que não foram destacados. Deixa eu lembrar, foram destacados os itens 2.14, 2.15, 4, 6 e 7. Tá ok? Posso pôr em votação os demais itens? Os favoráveis à aprovação dos outros itens, por favor, se permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções? Ok. Aprovado todos os outros itens, vou passar para o 2.14, que é a sugestão da composição da comissão julgadora. Nós tínhamos uma comissão julgadora aqui composta por um número estonteantemente grande de professores, e parece que esse número não foi suficiente, por incrível que pareça. Então o departamento de matemática, que é representado pelo professor Adriano, está fazendo uma sugestão de inclusão de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Você tem a lista aí, Vanderlei? Você consegue colocar? É outro arquivo aí, Vanderlei. Outro PDF, lá embaixo. Aí, nesse PDF, aí, escolha o segundo. Exatamente. Além de todos aqueles que fazem parte da sugestão original, eu entendo que... Bom, eu vou passar a palavra para o Adriano para que ele possa explicar a necessidade da inclusão de 6 outros membros. Então, essa sugestão de banca foi feita aproximadamente 2 semanas, e mais 2 dias, né, na terça-feira de 2 semanas atrás. A gente mandou convite para os 19 indicados originalmente há 1 semana e meia, e até segunda-feira, nessa segunda-feira última, a gente recebeu todas as respostas, exceto uma, e apenas 6
são disponibilidade para a única data possível de se realizar esse concurso em 2015. Então, eu comuniquei aos membros do Conselho do Departamento de Matemática que se a gente não fosse fazer nada a respeito dessa banca, necessariamente teria que o concurso teria necessariamente de ser deixado para 2016. A gente teria que perguntar a todas essas pessoas de novo as possibilidades para 2016. Então a gente resolveu que era melhor tentar fazer 2015. A gente fez uma reunião de emergência ontem, onde a gente acrescenta nomes que já foram contactados informalmente por os colegas. De fato, todos esses aí já disseram sim, todos esses 6 já disseram sim. Em menos de 24 horas, pelo menos metade já entregou a declaração de ausência de conflito de interesse, e com isso se torna viável a realização do concurso esse ano. Agora, a banca, nós temos uma lista de 25 nomes, né? Mas alguns dos nomes... Fechando, tendo as declarações todas em mãos, semana que vem eu mando a eliminação dos nomes que de fato falaram que não podem. Eu só não estou fazendo isso hoje, porque as declarações estão chegando, então eu quero só ter a certeza que senão, se der algum chabui que não der para resolver fazer esse ano, aí esses nomes originais vão ser consultados de novo. Mas agora só dá chabu se a gente for incompetente em não publicar o calendário a tempo. Esse assunto passou no CA, esses nomes foram aprovados, esses 6 nomes extras foram aprovados pela CA, assim como foram todos os 19 anteriores. Alguém quer fazer algum comentário? Só uma pergunta, mais por curiosidade. Tem uma pessoa do México. Ele está aqui. Então, o que eu imaginei que estava acontecendo. Se ele faltar, corta uma bolsa. Foi, então ele está como suplente, mas se alguém faltar, você tem um suplente aqui. Nós não estamos incentivando que os chefes de departamento tragam pessoas de países como o México e de outros países da América ou não, para que façam parte das bancas, né? Os professores podem fazer parte se eles já estiverem muito próximos da gente. Bom comentário, muito bom comentário. Mais alguém quer fazer uma observação? Posso pôr em votação? Então vou pôr em votação o item 2.14 com a inclusão desses 6 nomes aqui na lista de membros da banca. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Passamos então para o 2.15. Eu acho que foi o Rafael que pediu. Esse é novo vídeo de processo de comissão primária do DN, eu sou parte interessada nesse processo de O Rafael pediu destaque para poder se abster no 2.15. Alguém tem mais alguma observação? Como ele pediu para ser abstente, a mesma coisa que a gente votar contra, né? Não por esse motivo. Você podia votar contra por algum outro, mas não por ele ter decidido se abster. Ok, então vou pôr em votação os favoráveis à homologação da avaliação desses pedidos de promoção por mérito do DN permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, não abstenção. Afinal de contas era isso, né? Se não tivéssemos nenhuma abstenção. Ok, passamos para o item 4. O item 4 é a eleição de 2 novos membros titulares da CAA para o mandato 2015-2017. Estão saindo agora os professores Marcelo Montenegro e Serguei. Serguei, você está saindo? Mas pode ser reconduzido, não há nenhum impedimento. O Marcelo Montenegro havia nos pedido que ele havia nos dito, que ele não tinha interesse em ser reconduzido. Então nós fizemos uma cédula excluindo o nome dele, só porque ele havia pedido. Tá? Havia pedido para não ser reconduzido. Posso dar uma forma? Pois não. Eu mandei um e-mail para os 10 professores titulares do BM, perguntando se algum deles queria manifestar interesse em ser, e apenas o Paulo Rufino respondeu que teve. Positivamente. Não sei se os outros departamentos, Serguei e Paulo, têm alguma informação. Não. Gente, vocês me corrijam, particularmente o Jaime, que foi
diretor, mas eu entendo que quando a gente tem uma eleição para 2, estão aqui as cédulas com todos os nomes, excluído só o do Marcelo Montenegro, a pedido dele. Então, todos os MS6 também não estão sendo aprovados. Qual é a composição atual? Os que não, também não estão aqui. São Desislava Jardim Martins. Desislava Jardim Martins. Ah, pior é que estão. Não podiam estar. Não, a Desislava não está. O Marco Jardim e o Martins estão. Então, engano nosso. Não podiam estar aqui nem o Martins, nem o Jardim. Só a Desislava é que não está aqui, porque faz parte do discurso, Roberto. Eu não sei se a minha manifestação pode ser considerada extemporânea, mas o nosso departamento, nós não fomos convidados a nos manifestar quem estaria disposto a ser candidato ou não, mas eu, em princípio, estou disposto a me candidatar a CA. Então, eu queria que se eu tivesse essa informação. Mais alguém que é MS6 aqui gostaria de registrar a candidatura? Não? Tá. Então, nós temos a candidatura do Alberto e a candidatura do Rufino, Paulo Rufino. Ok. Então, me corrija aí, Jaime, se eu estiver errado, mas quando a gente tem uma eleição de 2, eu distribuo as cédulas. Vocês não podem votar, então, em 2 nomes que estão na cédula, que são o Martins e o Marco Jardim. E vocês podem votar em um nome. E aí nós faremos o seguinte: os 4 mais votados passarão para um segundo turno. E aí, no segundo turno, a gente tem uma cédula na qual vocês votarão em uma pessoa também. Nós temos aqui a urna, nem um pouco eletrônica, e eu vou distribuir aqui. Você distribui um pedaço. Lu, onde a gente vai pôr essa urna para que ela fique abertinha? Se alguém tiver a maioria dos votos, aí já fica automaticamente, né? Não, não fica. Só por... Devia, né? Depois desse voto em É um único nome, gente. Vocês votem, por favor, em um único nome. Um único nome agora. E mais um nome na segunda votação. Obrigado. Você pode. Vanderlei pode votar. Não precisa dobrar, né, gente? Se não dobrar, fica mais fácil. Posso pegar uma caneta ali também? Aqui, você quer? Obrigado. A minha está marcada. Esses são as pessoas que não podem receber votos. Estão anulados, né? Se o voto for, se alguém der voto a esses daqui, o voto será anulado, né? Vou pegar aqui. É só que eu estou esperando mesmo, mas tá bom, vamos mostrar os que tem. Bom, devemos contar os votos aqui primeiro, né? Esses daqui, esse que estão à esquerda, foram preenchidos. Quantos nós somos? 2, 3, 6, 9. Vocês me incluíram? Não? Eu não posso. Voltou e saiu. Então são 20, não é isso? Alguém botou o voto no bolso? Eu acho que são 20. Foram 20 votos, incluindo a Gabriela.
20 votos. Perfeito. 20 votos, incluindo a Gabriela. Você vai escutando aí? Vamos lá. Um voto para Alberto Sá. Deixa eu... No começo eu tenho que escrever os nomes. Né? Um voto para Alberto. Paulo Rufino. Paulo Rufino. Alberto Sá. Paulo Rufino. Sueli Costa. Alberto Sá. Paulo Rufino. Sueli Costa. Alberto Sá. Sueli Costa. Alberto Sá. Luiz Rota. Um branco. Paulo Rufino. Paulo Rufino. Alberto Sá. Alberto Sá. José Mário Martins. Esse é novo, né? Fernando Torres. Tá bom. Fernando. Ah, não é possível. Bom, nós temos que escolher 4 e nós temos 5. Se nós tirar... Gente, posso fazer uma sugestão? Não sei se vocês concordarão, mas a minha sugestão é... É não fazermos o segundo escrutínio e ficarmos com Alberto Sá e Paulo Rufino. Porque, veja, eu teria que tirar uma pessoa e fazer um novo escrutínio. O máximo que eu posso fazer é mudar 3 votos. 2. Não, 1, 2, 3. O que significa que, ainda assim, na melhor das hipóteses, nós teríamos um empate de votos. Eu posso falar que não quer ser candidato, resolve esse espaço aí. Tá. Se o Rota diz que não quer ser candidato, então eu não preciso fazer um segundo escrutínio. Ponto, acabou. Né? Oi? Depois você tem que fazer. Sim. Tá bom, mas eu tenho que fazer. Eu tiro Rota. Não, tá bom. Se vocês preferem que eu faça, eu faço. É só que nós temos 4 candidatos e temos 3 votos, né? E a chance de mudarmos. 4 votos que podem mudar. 4 votos. Tá certo. Não, então é possível mesmo que mude. Como são 4, vamos lá. Eu disse 3. Então temos 4 candidatos agora. Escolhe um nome só, né? Bom, a linha é grande, mas o nome é um só. Candidato nulo. Agora são 19. Agora são 19 votos, hein? Porque uma pessoa saiu, né? São 19 eleitores. Todos os 19. Não, ainda não. Muito bem. São os não utilizados.
19 votos. Ao menos o número de votos está correto. Vamos lá. Alberto Sá. Alberto Sá. Paulo Rufino. Alberto Sá. Sueli. Alberto. Rufino. Rufino. Alberto. Rufino. Alberto, mais Sueli, bom, está. Alberto e Sueli? Tá, então esse aí eu acho que é nulo, né? Não é possível votar em dois. Branco. Branco. Alberto. Sueli. Sueli. Alberto. Alberto. Rufino. Rufino. A soma está correta aqui? Está com 19. Então foram eleitos Alberto e Paulo. Alberto Sá e Paulo Rufino. Ok, esses são os dois novos membros da CA. Sejam os dois muito bem-vindos. O Alberto está aqui, o Paulo Rufino. A gente parabeniza, ou dá os pêsames, não sei, num futuro muito breve. Ok. Vencido o item 4, o próximo item é o item 6. Homologação do resultado da eleição para a escolha de 2 representantes titulares e 2 suplentes da categoria discentes de graduação e a mesma coisa para pós-graduação junto à congregação. Como é que se chama mesmo? Wagner. Eu fui reeleito, então eu queria indicar meu voto. Queria abster. Tá ótimo, perfeito, Wagner. A exemplo, um bom exemplo do Rafael Wagner agora também gostaria de se abster, porque ele foi reeleito. Mais alguém quer fazer algum comentário? Não? Vou pôr em votação os favoráveis, então, à homologação do resultado para a escolha dos representantes discentes permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, 2 abstenções. O seu orientador... Exatamente, eu sou contra. Ah, tá certo. Você está só se abstendo, mas no fundo, como orientador, você vota contra. Tá certo. Muito bem, agora, o item 7 eu acho que é um item fácil de resolvermos aqui. É a composição da comissão eleitoral para a eleição. Dos vários suplentes. Quem são os alunos? Teremos que achar aqui. Esse é o item 6, né? Wagner. Wagner, você sabe? Da graduação o Jean Carlos, eu acho, foi em primeiro lugar, eu no segundo. Em terceiro foi a Letícia. E o quarto foi uma moça aqui. Tá bom, pode visitar. Está resolvido. 4, 5. Agora deixa. Oi? Agora que eu peguei, você me pede para eu ver depois? Não, desculpa, está aqui. Então, na graduação foram Jean Carlos Aparecido Medeiros, 11 votos, Wagner, 10 votos, muito próximo. Depois nós temos a Letícia de Faria Correia, Isabel Zorzeto Fonseca, Letícia com 7, Isabel com 4. Na pós-graduação nós temos Daniel Eduardo Sanches Ibanez e Felipe Augusto Guedes da Silva, os dois com 16 votos, e depois Marcel Alves Moro com 11 votos é o suplente. Não tem um segundo suplente, porque não há um segundo, não há 4 candidatos, há só 3. Tá? Muito bem, então vamos passar para o item 7. No item 7 a gente precisa montar uma comissão eleitoral para eleger representantes docentes e de funcionários técnicos, técnico-administrativos, junto à congregação do IMEC, com mandato de 2 anos a partir de abril de 2016. Então, o mandato que começa em 2016 tem uma eleição mais ou menos por agora. A gente já tem uma comissão eleitoral que é formada por 4 pessoas: Ana Regina Machado, a secretária, Luciano Ortega, Esther e Celso como membros, e a gente precisa de um presidente que tem que ser um professor.
Usualmente há um rodízio entre os departamentos para indicação deste professor, que é o presidente da comissão eleitoral, e se formos seguir esse rodízio, que não é estritamente obrigatório, essa seria a vez da estatística. Eu não sei se a estatística tem algum indicado, tem alguém a indicar, tem, Serguei, alguma sugestão? Tem algum? Só lembrando, o presidente da comissão é um cargo um pouco mais decorativo do que o da Rainha da Inglaterra, porque a Rainha da Inglaterra ainda tem que dar um tchauzinho, aparecendo Eu lá. já sabia a previsão da data. Porque infelizmente a gente esteja aqui. A data, nós temos essa sugestão da data. Essa é uma boa pergunta, nessa mesma pasta. É alguma coisa como novembro. Você pega, tem 7 aí. Dias 24 e 25 de novembro, perdão. 24 e 25 de novembro, votação das 9 às 12 e das 13h30 às 16h30 nesses 2 dias. Vejam então, o cargo é meio decorativo porque o professor não costuma ficar sentado à mesa durante a coleta dos votos. Ele participa mais das preliminares e da apuração dos votos, não é isso? É raro. O Benilton, ótima indicação. Diga. Você comentou que faltou um suplente dos alunos. Vai ter que fazer uma votação suplementar? Eu espero que não. Se for, talvez podia votar então. Eu concordo também, mas as nossas experiências recentes, ou a nossa experiência recente com a eleição discente, foi muito complicada. Essa experiência não foi boa, porque nós tivemos que fazer várias eleições ao longo desse ano, nas quais não apareceu nenhum candidato. Então uma sugestão que se você sempre sabe que o regimento seja explícito sobre essa necessidade, a gente encare isso aqui com a falta de interesse como a não necessidade de ter adicional. Quer dizer, se ninguém se candidata, se ninguém é eleito, se ninguém vota, não precisa ter mais. Então, vejam, é o segundo suplente. Quer dizer, nós temos 2 representantes e mais um suplente. Talvez a gente pudesse. Que as datas coincidam, né? Eu vou conferir isso daí. Ok. Então a sugestão do Serguei é que nós indiquemos o Benilton para fazer parte dessa banca. Alguém tem alguma outra sugestão? Coitado do Benilton, terá uma boa notícia. Muito obrigado, Serguei, pela indicação. Eu me comprometo a avisar o Benilton. E então os favoráveis à indicação do Benilton e dos demais membros aqui da banca, Ana Regina, Luciano Ortega, Estelle Celso, permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Muito bem, aprovada a composição, não temos mais itens na pauta, agradeço a todos, até a próxima, em novembro.